Bom, e aí turma, vamos dar início a mais uma aula de química, né? Nós vamos conversar com vocês hoje sobre termoquímica. E vocês podem observar aqui nesse primeiro slide que eu coloquei para vocês, que eu dividi o slide, ou seja, dividi o nome termoquímica. Eu coloquei a parte termo em azul e a parte química em vermelho, justamente para dizer para vocês que quando você fala em termoquímica, você vai estar falando em reações químicas que acontecem, mas essas reações químicas que acontecem, elas normalmente dependem de calor. Daí o estudo da termoquímica. Nós vamos entender agora como é que essas reações químicas elas acontecem no nosso cotidiano, reações químicas que podem absorver energia para que elas estejam sendo realizadas, ou reações químicas que liberam a energia após elas serem, após acontecer, né? Então a gente vai entender como é que funciona esse processo, esses processos dessas reações químicas, né, de liberação de calor, de absorção de calor, para que nós possamos compreender. Dentro do estudo da termoquímica, nós temos muitas definições, muitos conceitos. Vamos entender o que é, por exemplo, calor, vamos entender o que é energia, vamos entender o que é temperatura, vamos entender o que é calorimetria, calorímetro, vamos entender isso. E claro, obviamente, quando você fala em termoquímica, e está falando de energia, você fala também de quê? De matriz energética, né? Nós vamos trabalhar com as matrizes energéticas. Vamos dar ênfase aqui para matriz energética, fontes naturais, fontes alternativas e fontes renováveis de energia. E lembrando, né, só lembrar vocês, né, que a gente começou falando da físico-química, né, mas nós não tivemos uma introdução mais aprofundada do assunto da físico-química. E aí a gente já está entrando aqui nesse assunto da termoquímica. Então, vamos precisar de alguns conceitos, por exemplo, cálculo de fórmula molecular, né? A gente vai revisar novamente esse conceito aqui com vocês, para que a gente possa, então, utilizar aqui em termoquímica, ok? Ao final dessa aula, nós vamos explicar para vocês como é que vai ser a atividade que vocês vão estar desenvolvendo, né? Nós vamos orientar vocês para que essa atividade seja feita por vocês, postada lá no nosso e-mail. Vou repassar o e-mail para vocês postarem isso lá. E, claro, eu vou ficar orientando vocês aqui como é que essa atividade vai acontecer. Tá? Então, vamos começar? Primeiro, nós temos que entender como é que é o estudo da termoquímica. Então aí, ó, o que vem ser a termoquímica? A termoquímica, ela estuda as transformações sofridas pela matéria. A matéria, ela está sempre sofrendo uma transformação. Vocês sabem que os estados físicos da matéria é o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. A matéria, ela pode sofrer essa transformação, né? Então, normalmente, quando essa matéria sofre essa transformação, ela vem acompanhada de quê? Por absorção ou por liberação de energia, né? Então, a termoquímica, ela vai estudar o quê? Ela vai estudar exatamente essas variações de energia na forma de calor, né, que vai acompanhar essas mudanças, né, essas transformações, que no caso, essas transformações e essas reações, elas acontecem de forma química, né, de forma química. Então é isso que a termoquímica, ela estuda de uma forma geral, né? Quando nós falamos em reações químicas, nós temos que entender que as reações químicas, elas podem acontecer de duas formas. Ou as reações químicas, quando você fala de calor, né? Ou as reações químicas, elas são endotérmicas, ou as reações químicas, elas são exotérmicas. Uma reação química endotérmica é aquela que a gente diz que está havendo absorção de calor. E uma reação exotérmica é aquela que libera calor para o meio ambiente, né?
nós vamos postar um vídeo para vocês, um vídeo bem curto, né, de mais ou menos uns 4, 5 minutos, mostrando para vocês a diferença dessas reações químicas. É mais um conteúdozinho para vocês, mas nós vamos definir aqui para vocês qual é a diferença de uma reação endotérmica e uma reação exotérmica. Então vamos primeiro para as chamadas reações exotérmicas. Então olha lá, as reações exotérmicas, como eu já falei para vocês, são aquelas que acontecem quando há liberação de calor para o ambiente. Esse tipo de reação química, normalmente nós dizemos que a energia dela ela é negativa. Justamente por quê? Porque quando eu pego a temperatura inicial dos reagentes, né, ela é sempre maior que a temperatura final, que é a temperatura dos produtos. Vocês sabem que uma reação química, né, nós temos, para ela acontecer, nós temos de um lado os chamados reagentes e nós temos do outro lado os chamados produtos. Só lembrando, né, ano passado, no primeiro ano, vocês estudaram as reações químicas de uma forma geral e foi mostrado para vocês tipos de reações químicas. Reações de simples troca, reação de dupla troca, reação redox, né, de redução e oxidação, reação de síntese e reação de análise, né? Então são vários tipos de reações químicas que acontecem de uma forma geral, e a gente tem que entender que sempre de um lado eu vou ter um reagente e do outro lado eu vou ter o quê? Um produto. Quando essa energia ela é considerada negativa e a liberação de energia, nós dizemos que essa reação química ela é exotérmica de uma forma geral. Mas eu disse para vocês, eu falei para vocês que na reação química vai haver liberação de energia, né? Essa liberação de energia, eu disse para vocês que ela é negativa. Eu tenho uma quantidade de energia nos reagentes que é sempre maior que a quantidade de energia nos produtos. Ou seja, eu estou dizendo para vocês que a entalpia é a quantidade de energia, é a quantidade de calor, que a entalpia total ela é comparada entre o produto e o reagente. Na hora que eu faço essa comparação dessa energia ou dessa quantidade de energia e eu observo que a quantidade de energia no reagente ela é maior do que no produto, se faz negativo e aí vai haver o que? A chamada liberação de energia. Mas eu preciso entender, eu falei para vocês de um termo aí, eu preciso entender o que vem ser entalpia. Como eu disse para vocês, entalpia é quantidade de energia que uma reação química precisa para que ela aconteça. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando para vocês, por exemplo, quando você vai ligar um automóvel, você coloca lá a chave, né, no contato do carro. E aí a gente faz aquele movimento, né, de girar a chave lá na ignição. Ou seja, aquele movimento que você está fazendo, ele vai desencadear uma reação química dentro do automóvel. Você tem um combustível e você vai ter uma centelha, você vai ter uma explosão. Ou seja, você vai ter uma quantidade de energia que vai possibilitar o motor do carro funcionar. Beleza. Mas acontece que essa quantidade de energia lá, se não tiver uma substância química para controlar, diminuir essa reação química, o que pode acontecer com o automóvel? Ele pode inclusive explodir. Então, às vezes, nós necessitamos de uma substância química que nós chamamos de catalisadores, né? Um catalisador, a gente precisa de uma substância química para diminuir essa energia de ativação de uma determinada reação química. Então, a entalpia é essa quantidade de calor que normalmente a gente fala. Professor, dá para eu calcular, né, o calor de um sistema? Dá. Como é que eu calculo o calor de um sistema ou de uma reação química? Bom, esse calor ele é calculado pela variação de entalpia. Ou seja, eu vou pegar a minha entalpia final, ou minha quantidade de energia de calor final, e eu vou tirar da quantidade de energia ou quantidade de calor inicial. Na hora que eu jogo isso na fórmula, eu vou encontrar lá a minha variação. Essa variação de entalpia, normalmente a gente usa esse triângulozinho aqui, ó, que a gente chama de delta H, né? Então delta H é a variação de
entalpia. Então essa variação da entalpia, ela acontece como? Ela está na diferença entre a entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes que eu acabei de falar para vocês. Na hora que eu sei qual é essa diferença, eu vou saber o quê? Se o calor da reação química que está acontecendo, ele vai liberar ou ele vai absorver uma reação química. Aí eu defino se a reação química ela é uma reação química exotérmica ou ela é uma reação química endotérmica. Então a fórmula é essa aqui que eu disse para vocês. Ó, a variação de entalpia total é igual à variação de entalpia final menos a variação de entalpia inicial. Então, na hora que eu faço essa diferença aqui, eu tenho o quê? Eu tenho a minha variação de entalpia daquela reação química que está acontecendo, né? Também a gente tem que entender uma outra coisa. Nós estamos falando de reações químicas. Então, isso quer dizer que essa variação da entalpia, essa quantidade de calor, né, que está presente, se ela é absorvida ou se ela é liberada, ela depende de alguns fatores. Que fatores, professor? Ela depende da temperatura ambiental ou no local onde vai acontecer a reação. Ela depende da pressão, ela depende do estado físico da matéria, ela depende do número de moléculas da substância e ela depende principalmente da variedade alotrópica das substâncias químicas. Lembra? Alotropia, lá no primeiro ano, né, quando nós falamos de substâncias químicas, né, falamos que o carbono é um elemento químico alotrópico. Por que alotrópico? Porque o carbono, como elemento químico, ele consegue montar vários outros elementos ou várias outras substâncias químicas diferentes. Então, o grafite, por exemplo, ele é constituído de quê? De carbono, por exemplo, né? Então isso é uma forma alotrópica, né, que nós falamos. Nós temos que conhecer essas variações, né? Também, a gente também tem que definir uma outra coisa. Algumas reações químicas não sintetizadas, ou seja, reações químicas que elas não acontecem de forma natural, eu não consigo calcular o valor da variação de entalpia, né? Eu só consigo fazer isso se eu conhecer a entalpia de outras reações químicas. E aí a gente acaba utilizando a lei de Hess, que a gente vai conversar com vocês em uma outra aula. Nessa aula nós não vamos conversar sobre lei de Hess para vocês entenderem, né? Alguns exemplos de reações exotérmicas, né, que acontecem no nosso cotidiano: queima de vela, por exemplo, uma queima de uma vela, condensação da água, combustão do álcool, da gasolina, queima do gás, são exemplos de reações exotérmicas de uma forma geral, né? Já as reações consideradas endotérmicas, o balanço energético dela geralmente ele é positivo. Isso quando eu vou comparar a quantidade de calor à quantidade de energia, né? A variação de entalpia, quando eu pego lá a variação de entalpia, a entalpia final menos a entalpia inicial, eu vou encontrar sempre um valor, que esse valor ele é o quê? Positivo. Indicando, nesse caso, que aconteceu o quê? Uma maior absorção de energia. Então, repare bem, na reação exotérmica, né, esse balanço energético ele é negativo. Na reação endotérmica, esse balanço energético ele é positivo. Na reação exotérmica, a gente está falando em liberação de energia. Na reação endotérmica, eu estou falando em maior absorção de energia. Nesse caso aqui, a temperatura do reagente é sempre maior que a temperatura do produto final, né? Então, sempre uma coisa e outra coisa. Alguns exemplos aí de reações endotérmicas para vocês: fervura da água, a fotossíntese, né? O gelo, quando passa por um processo de derretimento, e a bolsa de gelo, que é aquela bolsa instantânea que a gente tem lá, né? Então essas reações aí, esses exemplos aí, são exemplos de reações endotérmicas que a gente fala para vocês, ok? Mas a gente está falando de energia para vocês, a gente está falando de calor para vocês. Na verdade, o que vem ser energia?
Energia é a capacidade, né, que um corpo ou uma reação química apresenta de ela realizar o quê? Um determinado trabalho. Isso é energia. Tá? Não é fácil se definir o que vem ser energia. É muito complicado, né? Muito se imagina, muitas pessoas imaginam que se produz energia ou se destrói energia. Mas a energia ela não é produzida. Nós apenas obtemos a energia, né, de uma matriz, de algo que já existe. Ou então nós temos um elemento químico, que esse elemento químico ele pode ser utilizado para nós produzirmos energia, como nós vamos ver mais na frente com vocês, né? Então não é fácil definir o que vem ser energia. O estudo de energia e o seu entendimento é de grande importância hoje para a ciência. Professor, mas por que isso é importante eu conhecer hoje e entender o que é energia? Bom, vocês já sabem que hoje existe uma demanda muito grande por energia, né? E o homem, ele busca hoje variar essa matriz energética dele, né? Para que ele tenha hoje uma variedade de energias que possam ser utilizadas no nosso dia a dia. Daí a importância de nós estudarmos e nós entendermos como é que funciona e qual é a importância, né, de energia. Em termoquímica, o que nós estamos estudando é apenas essas transformações de energia que estão associadas ou a transformações químicas ou a mudança de estado físico. E só para relembrar vocês, né, a gente vai só relembrar aqui, isso aqui é ao longo do ensino fundamental, professor de ciências, e lá no primeiro ano também, dos estados físicos da matéria, as mudanças do estado físico da matéria, nós sempre colocamos para vocês aqui. O que a gente coloca é que quando eu aumento a temperatura, né, quando tem aumento da temperatura, e pode ter aumento ou diminuição da temperatura, vai haver o quê? Transformação da matéria. E quando há diminuição da temperatura e há aumento ou diminuição da pressão, também vai haver a mudança no estado físico da matéria. Então, por exemplo, os três estados físicos, sólido, líquido e gasoso, eles podem sair de um estado para outro e voltar. Então, quando eu aumento a temperatura, por exemplo, quando eu aumento a temperatura, alguma coisa que está no estado sólido, ele vai para o estado líquido. Quando eu aumento mais ainda a temperatura, tá, ele sai do estado líquido dele e ele vai para o estado de vaporização, né? Agora, cuidado que eu estou falando em vaporização. Muita gente entende que quando você fala em essa mudança acontece do estado líquido para o estado gasoso, você está dizendo que aumenta a temperatura. Eu estou dizendo aumento da temperatura, mas aumento ou diminuição da pressão. Então essa diminuição ou aumento da pressão vai fazer com que do outro lado, esse material que saiu do estado líquido, ele esteja no estado de vapor ou ele esteja no estado de gás. Professor, gás e vapor é a mesma coisa? Não. Vapor é leve, é quente. O gás é pesado, é frio. Então quando eu falo em gás, eu estou falando em temperatura baixa. Quando eu falo em vapor, eu estou falando em temperatura alta. É o que ele está dizendo. Então há uma diferença aí entre o que é o estado gasoso, ele em estado de gás e ele em estado de vapor. Por exemplo, quando eu coloco uma panela com água para ela ferver, ela não vai para o estado gasoso, ela vai para o estado de vapor, ela vai passar por um processo de vaporização, tá? Diferente, ok? Quando eu ligo o ar-condicionado, o ar que sai do ar-condicionado para dentro da sala não é vapor, o que sai para dentro da sala é gás. O que sai para fora da sala é vapor. A gente vê que as temperaturas elas são diferentes. A temperatura para dentro ela é fria e a temperatura para fora ela é alta. Então há diferença. Da mesma forma que eu posso ir do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, eu também posso voltar do gasoso para o líquido, chamado de condensação,
ou do líquido para o sólido, que eu vou falar de solidificação. Repare que quando eu venho do gasoso para o líquido, eu vou ter diminuição da temperatura. E quando eu falo do sólido para o gasoso, eu vou ter aumento de temperatura. Professor, então qual é que vai ser a diferença? É a pressão. A pressão ela pode estar alta ou ela pode estar baixa. Ela é que vai dizer qual é o estado, né, em que vai ficar a matéria no seu estado final. Ela é que vai dizer isso, ok? Muito bem. Então, como eu falei para vocês, alguns desses conceitos, eles são muito importantes, né? Por exemplo, na biologia do passado, vocês estudaram lá fotossíntese, né? Quando estudaram fotossíntese, vocês viram lá a fotólise da água, né? Equação de Rio. Vocês estudaram lá também reações de claro, reações de escuro, né? Que havia absorção, havia liberação de energia. Então, a fotossíntese são exemplos, né, de reações que eu tenho que definir o que está acontecendo, se o processo é exotérmico, se o processo é endotérmico, eu tenho que definir de uma forma geral. Mas é um exemplo que a gente pode falar de reações. Tá? Bom, mas como eu disse a vocês, quando a gente fala também em termoquímica, claro, a gente tem que falar de quê? De matriz energética, né? E quando nós falamos de matriz energética, nós entendemos que a busca do homem, principalmente hoje, é o que diz respeito a quê? Como é que ele vai fazer com que o transporte, por exemplo, ele consiga ser utilizado pela massa, né? Como é que eu tenho energia, como é que eu tenho combustível para fazer esse transporte ele funcionar. E aí a gente entende que hoje, né? Hoje e durante muito tempo atrás, o combustível utilizado foi e ainda né? O combustível fóssil, é o petróleo e seus derivados, né? E nós somos, infelizmente, ainda hoje dependentes, né, dessa matriz, né, do petróleo, principalmente quando nós queremos fazer, por exemplo, a produção de certos materiais. Por exemplo, eu quero hoje produzir ferro, eu preciso, né, desse combustível fóssil, que ele vai alimentar o meu alto forno, para que eu possa produzir esse ferro. O alumínio, eu preciso do petróleo, eu preciso dele, né, que na verdade não é o petróleo, eu preciso do derivado do petróleo, para que eu possa movimentar o meu alto forno de uma forma geral, né? Eu preciso do combustível fóssil, que pode ser um gás natural, pode ser um carvão mineral, né? Eu preciso deles aí. E eu também preciso, para produzir alguns sais minerais, eu também preciso desse combustível fóssil, né? Como eu disse a vocês, alguns conceitos são importantes quando a gente fala aqui no estudo da termoquímica. Energia, calor, temperatura, trabalho, né? São conceitos importantes que nós utilizamos no nosso dia a dia, mas que às vezes nós não compreendemos qual é a definição científica, né, de cada termo desse. Às vezes a gente não compreende como é que eu vou usar trabalho de forma científica. O que eu estou fazendo é trabalho, não é? Como é que funciona isso? Às vezes nós não compreendemos como é que isso funciona de uma forma geral, e aqui a gente vai entender. Então, que fique claro que a energia, ela se mantém. Energia, ela está sempre constante. Energia é constante. Energia, ela pode ser modificada em sua forma. Modificada? Pode, ela pode ser modificada. Eu posso criar energia? Não. Criar energia não dá. Destruir energia, eu posso destruir energia? Também não posso. Energia é constante. O que eu posso fazer é usar essa energia da forma que ela está, me beneficiando dela. Por exemplo, eu posso pegar a energia hidráulica, por exemplo, né, e converter essa energia hidráulica em energia mecânica. Como é que eu faço isso? O homem constrói